noite, sejam bem-vindas ao Entre Elas, um programa sobre mulheres, para mulheres e feito por mulheres. Meu nome é Thalita Martinelli, sou médica ginecologista e estou aqui com as minhas meninas superpoderosas. Boa noite, meninas! Boa noite, gente! Eu sou Isabela Guimarães, sou médica ginecologista e é sempre muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. Oi meninas, tudo bom? Sou Paula Mello, médica ultrassonografista e estamos aqui hoje para falar mais de um assunto mais legal e interessante para vocês. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Fala aí, Paula. Para vocês. Manda. Minha amiga, ela tá reclamando porque sempre que ela tá tossindo, ela tá perdendo o xixi um pouquinho. Ela tá me perguntando se isso é normal, você ter essa perda de xixi. Sempre que ela vai ver, a calcinha tá ficando molhada de xixi quando ela tosse. Isso é normal? Isso não é normal. E é uma coisa que acomete muitas mulheres, né, que é a incontinência urinária. E essa incontinência urinária que você falou, né, quando ela tosse, quando ela faz um esforço, a gente chama de incontinência urinária de esforço. A gente tem alguns tipos de incontinência urinária, né, tem a incontinência urinária de esforço, a gente tem incontinência urinária porque o músculo da bexiga contrai espontaneamente, e a gente chama isso de urgência miccional, e a gente tem também incontinência urinária mista, que é a pior, na minha opinião, porque ela vai misturar a de esforço, então a paciente, a sua amiga no caso, pode sentir essa perda urinária quando ela faz um esforço, e ela também sente essa urgência. E a urgência ela chama urgência porque você sente mesmo a necessidade urgente de ir no banheiro. É aquele sintoma de, se eu sinto vontade de fazer xixi, se eu não corro pro banheiro, eu faço xixi na calça. Então, essa é a clássica urgência miccional, que é quando o músculo da bexiga, ele se contrai espontaneamente, sem você fazer nenhum esforço. Isso é verdade. E ela tem que estar cheia a bexiga para isso acontecer? Não necessariamente. Inclusive, um dos exames que a gente faz, e um exame chato de fazer, né? Mas é o único exame que existe para a gente ver se essa bexiga contrai espontaneamente, é o estudo urodinâmico. Como que funciona, Thalita? O estudo urodinâmico, a pessoa que está fazendo, ela fica sondada, né? E a gente coloca um medidor de pressão. Pode ser colocado na vagina ou colocado no ânus, né? E esse medidor de pressão também fica dentro da bexiga. Então, essa pressão que a gente vai medir é para ver se é a bexiga que contrai ou se é a gente que está fazendo força. Infelizmente, é o único exame que a gente tem para mostrar isso e para diferenciar as incontinências urinárias. Na verdade, no consultório eu sempre explico para as pacientes, né, que isso na verdade é uma questão, eu vou dizer assim, postural. Eu vou usar essa palavra, não é exatamente isso que eu queria dizer, mas só para vocês entenderem. Então, o que a gente tem ali? A gente tem o assoalho pélvico, que a gente já falou sobre assoalho pélvico lá no nosso episódio de fisioterapia, né? Então, o assoalho pélvico é um conjunto de músculo que sustenta toda a nossa pelve ali e sustenta o peso do nosso tronco. Então, se esse assoalho já é fraco e se a gente tem constipação, se a gente tem algum problema, se a gente fuma muito, se a gente tem algum problema pulmonar, né? Uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Obrigada. São aquelas doenças que tem tosse crônica, né? Então, que a pessoa tosse. Ou que você tenha mesmo ali obesidade ou sobrepeso. O que eu quero dizer? Se você faz uma pressão muito grande com a barriga, né? Imagina que você tem uma constipação ali, que é o cocô mais preso. Então, na hora de você ir no banheiro, você vai fazer uma força muito maior. Então, essa força que você faz na barriga vai influenciar no seu assoalho pélvico. E aí, por isso, a gente acaba perdendo xixi. Outra coisa, a gravidez, ela pode causar incontinência urinária? Pode. Não necessariamente. A gravidez em si, ela acaba o que acontece? Se a gente tem um aumento da pressão abdominal pelo aumento ali da barriga, né, do crescimento do útero, a mulher por si só, ela já tem uma predisposição. Não, acho que eu expliquei errado. Tá. Eu fiz a pergunta errada. A gravidez, não a mulher estar grávida.
pós-gravidez. Sim. Isso pode aumentar o risco dessa paciente, dessa mulher, ter incontinência urinária? Sim, principalmente aquelas mulheres que têm parto vaginal, né? Então, parto vaginal, não só a incontinência urinária, mas também o que a gente chama de prolapso genital, né? Então, eu diria que o prolapso e a incontinência urinária, elas praticamente andam de mão dadas, né? Então, o que seria o prolapso genital? É basicamente tudo isso que a Isa falou, né? Então, a gente tem os fatores de risco, aquelas mulheres que têm constipação, aquelas mulheres que têm, que fazem muito esforço ali na pelve, né? Que fumam, que têm tosse crônica, que fazem exercícios de alto impacto sem orientação de um profissional, né? Aqueles exercícios, por exemplo, como a gente já citou no dia da fisioterapia pélvica, o CrossFit, quando ele é feito sem orientação, de maneira inadequada, a gente acaba que não fortalece o assoalho da pelve, então também é um fator de risco. Como a Paula acabou de citar, as gestações, né? Então parto vaginal. Então, quando a gente tem todos esses fatores de risco, ou até mesmo a genética, né? Aí a genética tá presente. Então, se a gente tem esses fatores de risco, a gente tem um aumento, sim, do risco dos nossos órgãos que ficam ali na pelve, né? Então, a parede da vagina, o colo do útero, descer para a vagina. E é aquela clássica queixa de bola na vagina. Vocês já ouviram isso? Muito. Né? A bola na vagina. Então, aquela queixa de bola na vagina, o que é a bola na vagina? Lógico que toda queixa ela tem que ser avaliada e individualizada, né? A gente tem glândulas também que podem parecer bolas na vagina, mas a queixa clássica de bola na vagina é: fiz um exercício físico, fiz um esforço e senti essa bola saindo. O que pode ser? Né? Geralmente é isso, geralmente a bexiga tá descendo ali um pouquinho, né? Então, quando a gente fala prolapso, é literalmente isso, tá, gente? É a bexiga descer, a parede da bexiga ceder ali e sair pelo canal da vagina. E não significa que a bexiga em si, ela vai ficar ali fora e, meu Deus, como eu vou fazer xixi? Não. É que ela vai passar por essa musculatura que está enfraquecida e isso vai te causar um desconforto. Muitas vezes as pacientes, até para poder fazer o xixi, tem algumas que precisam empurrar de volta, né, voltar com o prolapso para conseguir sair o xixi. Isso é muito então comum o que quem sai? tem prolapso no útero. Então, isso é o que eu quando o útero perguntar. sai para fora, às vezes tem uma dificuldade tanto na evacuação quanto na micção. Então, às vezes, é o que a Isa falou, isso é muito comum mesmo. Quando Essa é a tem o cistocele, certo? a gente não usa Da mais bexiga. esse termo, a gente fala prolapso de parede vaginal anterior, que a gente chamava de cistocele, que é quando a bexiga desce. Então, a bexiga, ela vai descer pela vagina. Então, por isso que a gente fala que é um prolapso da parede da vagina. E como a bexiga, ela tá anterior, por isso que é prolapso de parede anterior. Quando a gente tem o que a gente chamava antes de retocele, é o prolapso da parede posterior, que é aquela parede da vagina que é mais próxima do reto. Então, isso também pode acontecer. Pode, inclusive, a paciente ter muita dificuldade para evacuar por causa do prolapso, porque o intestino, ele faz essa como se fosse uma curva ali para a vagina, né? Então, pode ter dificuldade de evacuar. E um prolapso muito comum também é o prolapso do colo do útero. Então, esse útero, ele desce para a vagina. E daí são esses casos que, às vezes, a gente tem que pedir para a paciente ficar introduzindo o útero de volta para conseguir fazer xixi. Então, isso atrapalha muito a vida da mulher, né? Nossa, demais. Então, quais os principais fatores de risco para isso acontecer? Tudo que aumenta a pressão intra-abdominal. Falei tão calma, né, gente? É. Nem pareceu. Tudo Parecia que a aumenta Isa. a pressão na barriga. Então, se a gente tem vários partos, uma mulher que já engravidou várias vezes pode ser um fator de risco. Aquela mulher que tosse muitas vezes. Aquela mulher que fuma. A mulher que fuma. A mulher que é muito constipada, que ela precisa fazer muita força para evacuar, também é um fator de risco. Obesidade. Obesidade, com certeza. Sobrepeso também. E também tem o fator genético, né? Então, tem aquelas mulheres que nunca tiveram parto vaginal, tem aquelas mulheres que nunca não tiveram constipação. A mulher por si só já é constipada, então é difícil a gente achar uma mulher que não tem constipação. Mas às vezes ela tem praticamente nenhum fator de risco, mas o histórico familiar dela é importante. Então, às vezes, a mãe teve prolapso,
ela vai ter prolapso, provavelmente a filha vai ter prolapso, e, como eu falei, o prolapso e a incontinência urinária, eles andam muito próximo, né? Então, é muito comum a gente ter uma queixa de prolapso junto com a incontinência urinária. E tem alguma coisa, tem algo que essa paciente, essa mulher pode fazer para evitar? Com certeza. Assim, eu acho que pequenos detalhes vão fazer a diferença nesse momento. Então, como a Thalita já falou, você que pratica atividade física e que não tem ali uma orientação, não tem uma postura correta, o que faz, eu vou dizer de qualquer jeito, mas em relação à tua postura, isso é um fator de risco, tá? Para você desenvolver, independente da sua idade, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é a fisioterapia também, né? Ela entra aí como uma proteção, como uma promoção ali da musculatura pélvica, para a gente poder deixar isso mais fortalecido e evitar os prolapsos futuros também. Sim, então se a gente fortalece essa musculatura, ela fica mais difícil de ceder, né? Exato. É igual os músculos do nosso corpo, né? Se a gente treina ele, se a gente fortalece os músculos, a gente vai ter uma resistência muito maior, né? Sim. E uma coisa que você falou que é importante é a idade também. Então, isso é muito mais comum de acontecer em pacientes mais idosos. Não que não possa acontecer em paciente mais jovem, mas é muito mais comum de acontecer em pacientes mais idosos e após a menopausa. Porque também quando a gente tem ali a privação hormonal, a gente diminui a irrigação da vagina, diminui também a irrigação para essa musculatura. Então, por isso que a prevenção é tão importante, para a gente sempre deixar essa musculatura mais fortalecida, porque a gente sabe que com o passar dos anos, chegando à menopausa, vai ter esse enfraquecimento fisiológico, né? Isso é normal de acontecer. Sim. Então, a fisioterapia pélvica seria uma forma da gente prevenir, sim, né? A gente teria que passar um exercício aqui para vocês. É o famoso contrai e solta, né? Mas a gente aprendeu que tem que ser o contrai e solta de maneira correta, que a gente né? não deve ter alguma coisa, a gente vai atrás para vocês, alguma ferramentinha para ter em casa que vocês possam fazer esse exercício, igual aquele que meu avô tinha em casa, um negócio para mão, assim, sei lá o que é. Então deve ter também aqui para essa região para poder fortalecer. A gente vai atrás porque a gente quer ajudar, né? A nossa missão aqui é informar, ajudar e descontrair vocês, né? Verdade. É isso aí. E essa questão da idade é muito importante. Hoje eu vejo cada vez mais as pacientes mais jovens, né, se queixando ali da perda urinária. Muito presente. Pode ser academia? Pode, principalmente se feita ali de forma inadequada, né, sem orientação, sem a postura correta. Mas pode ser o tabagismo, né, alguma questão mais pulmonar, que a paciente tosse demais e isso vai levar ela a perder xixi. Ou a própria obesidade e sobrepeso. Então, vamos lá. Então, nós falamos aqui sobre os fatores de risco, sobre como prevenir. E agora a pergunta é, e o tratamento? Importante. Todo prolapso, toda incontinência urinária é tratado cirurgicamente? Não. Então, a cirurgia, ela é, sim, um dos nossos braços de tratamento, né? Então, eu diria, talvez, o principal, porque quando a gente tem esse enfraquecimento da musculatura, quando a gente tem a presença do prolapso, da bexiga, do reto, do útero, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. A gente não vai indicar tratamento cirúrgico se a paciente não tiver condição física, né, de fazer um tratamento. Então, às vezes é uma senhorinha que tem outras comorbidades, que tem mais risco do tratamento cirúrgico do que benefício. Aí, nesses casos, a gente pode usar, por exemplo, uma pecinha, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o pessário. Já ouviu falar do pessário? Não, nunca ouvi. É como se fosse uma pecinha, ela é uma pecinha de plástico, que a gente introduz ali no fundo da vagina para que esse útero, principalmente quando tem o prolapso do útero, fique para dentro da vagina. Então, aquelas pacientes que não têm condição de cirurgia, a gente pode usar essa pecinha para segurar o útero lá dentro e evitar que ela tenha esse desconforto de, por exemplo, não conseguir evacuar, não conseguir fazer o xixi. Ou de não conseguir sair muitas vezes. O paciente deixa de sair, deixa de fazer as coisas do dia a dia justamente porque está com essa situação. Além disso, o incômodo, porque quando o útero fica para fora, quando ela tem essa bola na vagina,
A mucosa, quando ela fica em contato com o tecido, A mucosa que você fala, a bexiga que tá ali fora. Isso, todo o tecido dela. o tá tecido. Fora, tá na calcinha, tá roçando na calcinha. Todo o tecido que era para ficar para dentro da vagina, a gente chama de mucosa. Então, quando ela tá para fora e acaba passando ali no tecido, nos objetos, né, sentando ali com o atrito da roupa, de objetos, ele acaba mudando a conformidade desse tecido mesmo. Então era um tecido muito mais sensível, que ele vai ficando cada vez mais queratinizado e vai mudando esse aspecto da mucosa. E isso pode levar a fissuras, pode levar a escoriação, né? Infecção, de certo, também, né? Porque pode entrar bactéria e causar. Então ela acaba tendo um desconforto muito grande. Isso pode fazer feridas no colo do útero, pelo atrito, a gente não tá falando agora de ferida pensando em HPV, nada disso. Sim. Mas o próprio atrito, cria um machucado mesmo. Meu Deus, nessa mucosa que tá pra fora. Então isso atrapalha muito. Thalita, então assim, Thalita Isa, quando que a mulher pode começar a ficar atenta a isso? Quando ela começa a perder xixi, ela já tem que estar assim, meu Deus, eu tô perdendo xixi, então vou ver se eu tô com algum prolapso, ou quando ela vai fazer xixi, ver que tem alguma coisa. O que você pode falar para a mulher já estar atenta? Porque, primeiro, a gente sempre fala aqui que é importante a gente se conhecer o nosso corpo, certo? Então, se você tá sentindo que tem algo que não era comum de acontecer, eu tô perdendo xixi, ou quando eu fui fazer xixi eu percebi que tinha algo ali na minha vagina que não tinha antes, o que ela tem que fazer? É exatamente isso. Se a gente conhece o que é normal, a gente vai saber identificar o que é o anormal. Então, por exemplo, se ela vai tomar o banho ali, tá tomando banho, se limpando, vai fazer a higiene íntima ali, passou a mão na entrada ali da vagina e sentiu que tem uma bola, sentiu que tem algo diferente. Então, precisa ser avaliada, porque inclusive, durante o exame físico, a gente consegue ver se é a parede da vagina anterior, mais próxima da bexiga, se é a parede do reto. A gente faz algumas manobras durante o exame físico para ver qual que é o prolapso, qual que é o grau de prolapso, né? Então, tem uns prolapsos que são mínimos, que não são nem perceptíveis. Aquelas mulheres que já tiveram muitas gestações, que já tiveram vários partos normais, é muito, muito difícil ela não ter um grau de prolapso. Provavelmente ela vai ter, só que vai ser um grau de prolapso pequeno, que a gente chama de prolapso grau 1, que é aquele que tem sim uma descida da parede ou do colo do útero, mas ele não chega a passar para fora do introito vaginal, né, da entradinha ali da vagina, ele fica lá para dentro. Então isso muitas vezes não vai influenciar em nada. Então nem todo prolapso é cirúrgico. A gente vai ter indicação de cirurgia naqueles prolapsos que saem para fora. Então o grau 2 que a gente fala é aquele prolapso que ele pode estar ali para dentro da vagina, mas ele também pode estar para fora. Grau 3, grau 4 cirúrgico, né? Porque ele sai completamente. O grau 4, Paula, só para você ter noção, é quando o útero ele sai completamente pela vagina. Então ele sai mesmo pela vagina por inteiro. Já? Opa, aí já operamos bastante. Bastante. Na verdade, assim, até no consultório, aquelas pacientes mais senhorinhas mesmo, às vezes andam com uma almofadinha, porque não consegue. Quando esse prolapso é muito grande, gente, a paciente não consegue colocar ele de volta para dentro. Então anda com a almofadinha, anda com alguma coisa, porque ela não consegue sentar, às vezes incomoda para deitar. Então tudo isso é um incômodo gigantesco. É importante ter falado desse tema. É muito. Sim. E é muito incidente, é muito comum na população. Mas ele não começa no grau 4, ele começa no grau 1, então isso a mulher já tem que estar atenta e não ver que isso é normal, não só procurar ajuda quando já está nesse caso. Por exemplo, se a gente tem um grau, né, pequeno de prolapso, a gente pode fazer a fisioterapia pélvica, fazer o fortalecimento para que ele não evolua. Então, além de prevenção, a gente pode impedir que ele vá evoluindo cada vez mais. Né? Então, se a gente fortalece essa musculatura que está muito fraca, se a gente usa, por exemplo, um dos cremes que a gente usa bastante, lógico que não tem contraindicação, os cremes de hormônio via vaginal também ajudam muito, não só a parte do prolapso, mas também da incontinência urinária, pode ajudar e muito, é uma das linhas de tratamento, inclusive. Então, a gente pode utilizar para que não evolua cada vez mais.
Agora, aqueles prolapsos que estão muito para fora mesmo, que saiu o útero completamente, aí a indicação geralmente é cirúrgica. Então, a gente pode ter a indicação da retirada do útero pela vagina, que é um procedimento que tem poucas complicações, né? Um procedimento que o ginecologista está bem habituado a fazer. Também a recuperação cirúrgica é muito boa, então a gente vê que a paciente, ela consegue andar depois do pós-operatório normalmente. É uma cirurgia que, se a gente faz ali plano certinho, né, com todas as técnicas certinhas, é uma cirurgia que não tende a sangrar tanto. Então, é um pós-operatório muito tranquilo, muito mais às vezes do que abrir a barriga, mas também tem que ter indicação, né? Sim. Então, a retirada do útero, ela pode ser feita pela vagina, desde que esse útero não seja de um tamanho muito grande. Então, esses úteros que saem para fora, dificilmente eles têm um tamanho muito grande. Então, por isso que a gente tem a indicação de fazer via vaginal. A gente também pode corrigir a bexiga que está para fora, a gente pode corrigir o reto que está para fora pela cirurgia. Então, a gente abre a vagina, vai descolando toda a mucosa da vagina e do reto, faz a correção, né? Porque a gente precisa ver aonde está a falha para corrigir, e daí depois a gente tira o excesso de pele, tira o excesso ali de mucosa para corrigir e ficar esteticamente bem bonito. Agora, se a gente não faz nada depois da cirurgia também, pode voltar. Ou se a gente não cuida dos fatores de risco que te levaram, né, para a cirurgia naquele primeiro momento, também pode voltar, tá, gente? É uma coisa que eu percebo muito, assim, no consultório, eu acho que a Thalita também, às vezes a gente pode fazer ali uma cirurgia, essa paciente fala assim, nossa, doutora, mas tá voltando, ai, mas tô perdendo xixi de novo, aí eu falo, pera lá, vamos conversar, vamos ver como é que tá, examino, lógico, e aí a gente conversa, como é que anda a sua vida? O que você tem feito? Ah, doutora, não fiz a fisioterapia que a senhora pediu. Ah, não doutora, parei de fumar. Não parei de fumar. Ih, doutora, minha constipação piorou. O cigarro por quê? Porque ele relaxa a musculatura, é isso? O quê? O cigarro porque ele relaxa a musculatura? Porque geralmente quem fuma muito tem essas tossas crônicas. Ah. Então, sabe aquele pigarrinho do cigarro? Sim. Você tá fazendo esforço na Também barriga. aumenta a pressão no abdômen. Faz Peraí, você. Não, quero fazer. Aperta só. Então, é importante a gente fazer também a recuperação adequada no pós-cirúrgico. Então, muitas vezes a gente acha que a cirurgia é a solução da vida, mas eu já vi pacientes operarem várias e várias vezes pela mesma queixa. Então, tratou cirurgicamente uma vez, se não fizer nada para prevenir, isso vai voltar. Inclusive quando a gente tira o útero, porque é incrível, gente. Eu não Acho sei que o José tá perdendo urina porque ele fez. Esse eu não sei tratar, José, eu vou ficar te devendo. Mas quando a gente, a mulher, eu falo que mulher não é apegada aos órgãos. Fala pro homem que precisa tirar um órgão dele pra você ver. Meu Deus do céu. Sofre. Agora a mulher horrores. não, a mulher fala, não, já tira o útero, tira tudo. Às vezes a retirada do útero é sim a solução, mas às vezes a gente pode criar um outro problema. Então, quando a gente faz a retirada do útero sem indicação, você sabia que a gente pode ter o prolapso do fundo da vagina? Que seria a retocele. Essa, na verdade, é o Não. prolapso de cúpula vaginal. De cúpula vaginal. Da cúpula. Então, quando tirou o útero, a gente acaba tirando também, né, os ligamentos ali que mantém a pelve mais estável, mas isso pode acontecer do fundo da vagina vir para baixo. Então, é aquele negócio, dá pra gente tratar cirurgicamente e é uma das principais indicações, mas não é a solução de tudo, né? Não, eu sempre falo muito bem para as pacientes, eu falo, gente, a cirurgia é importante, vai te ajudar muito. Ela não é, assim, imprescindível. Ai, se eu não fizer, eu vou morrer. Lógico que não, mas melhora a qualidade de vida dessa paciente. Melhora muito a qualidade de vida, só que se ela não cuidar no pós-op, no pós-operatório, vai voltar. E outra coisa, tratamento da incontinência urinária, que a gente já falou que os dois andam juntos e muitas vezes a gente opera os dois juntos também. Então, para aquelas pacientes que perdem o xixi pelo esforço, a incontinência urinária de esforço, o tratamento é cirúrgico. A gente faz a passagem da tela do sling. Isso é uma coisa que confunde muitas pacientes, porque tem um nome que é muito conhecido, que com certeza vocês já ouviram falar, alguém falando para vocês também, que é
eu fiz a cirurgia do períneo. É. A cirurgia do períneo é para corrigir o prolapso da parede vaginal. Mas o que muitas vezes confunde? O períneo com o sling. Então, o sling é quando a gente passa a tela ao redor ali da uretra, do canal do xixi, para que ela pare de perder xixi. Então, é como se a gente reforçasse aquela válvulazinha do xixi. Né? Então, se ela está tendo dificuldade para fechar a válvula do xixi, a gente dá um reforcinho ali com uma tela para que tenha essa contenção de urina com mais facilidade. E isso a gente chama de sling, que é a cirurgia para corrigir a incontinência urinária. Ela pode ser feita junto com a perineoplastia, mas são duas coisas diferentes. Né? Exato. Agora, se a gente está falando daquela incontinência urinária que não é tratada cirurgicamente, como, por exemplo, a contração da bexiga espontânea, não tem cirurgia para isso. Na verdade, tem até um tratamento recente que, querendo ou não, é feito cirurgicamente, que é a aplicação de botox dentro da bexiga. Que legal. Isso é muito pra legal. Bexiga neurogênica também, né? Também, o que a gente chama de bexiga hiperativa, né? Isso. Aquela bexiga que, mesmo ela não tendo uma alteração no exame que a gente falou que é o estudo urodinâmico, ela pode ter o diagnóstico de bexiga hiperativa. Então, ela perde urina, ela tem essa urgência, mas não aparece no exame. E não é porque não aparece no exame que a gente não vai tratar, né? E eu já ia falar mesmo do Botox, né? Que é um dos tipos de tratamento. Mas caso isso é uma outra opção de tratamento para essa bexiga um pouquinho mais, eu vou dizer assim, nervosa. Mais reativa, mais ela reage reativa, mais. Exatamente. Que são as medicações. Então, as medicações, elas são os mais indicados nesse caso, ou o próprio Botox, mas cirurgia não vai resolver. Então, a gente pode usar a medicação para relaxar essa musculatura da bexiga, Exatamente. né? Para que ela não contraia espontaneamente. Isso. Então, a gente tem vários tipos de tratamento, porém, não necessariamente a gente vai usar tudo junto, Não. né? A gente pode tentar iniciar com uma fisioterapia pélvica, junto com um creme vaginal de estrogênio, como a gente estava falando. Não deu certo, vamos entrar com medicamento. Identificou que é uma correção pela cirurgia, a gente indica a cirurgia. Então, não tem uma receita de bolo aqui também, né? Como na maioria das coisas. Não tem uma resposta que a gente vai dar, o seu tratamento é esse sempre. Mas a gente tem que individualizar cada caso, ver o que é prolapso e o que é incontinência, Exato. né? Então, saber ali diferenciar e indicar o tratamento adequado para cada tipo de paciente, né? E eu vou colocar aqui uma última perguntinha da minha parte para Paula, né? Amiga, nesses casos, a paciente ela é contraindicada a fazer a ultrassom ali por um prolapso, alguma coisa do tipo? Não, de forma alguma. Ela pode fazer sem problema? Pode e deve. Só vai incomodar um pouquinho mais, porque pelo próprio prolapso, né? Mas pode fazer e deve. Inclusive, em alguns casos, a gente consegue avaliar esse assoalho pélvico em alguns graus. Que legal. Quando ela estiver no grau 1, grau 2, a gente consegue ver. E já consegue até alertar ela, Sim, né? Pra poder falar assim, olha, ultrassom talvez... do assoalho pélvico. Que legal. E se tiver no grau 4 também, qual o problema da gente ajustar, Né? Colocar? E outra coisa, além de poder fazer ultrassom, também não tem contraindicação a ter relação sexual, né? Não. Isso é um medo muito grande também. Às vezes sente aquela bola na vagina e fala, ai meu Deus, se eu ter relação, isso aqui vai piorar. E não tem nenhuma associação, né? Então, pode fazer ultrassom, é até importante a gente fazer ultrassom para a gente avaliar o tamanho desse útero e ver se tem a indicação cirúrgica. E ter atividade sexual também, né? Às vezes a gente tem esse problema que vai atrapalhar ali a vida do casal, mas não impede de nada. Vai melhorar depois que a gente tratar, mas não é uma contraindicação também. É importante a gente falar isso. Exatamente. Muito boa pergunta, porque teve uma vez que eu recebi, a Isa que operou comigo, essa paciente inclusive, que ninguém queria fazer ultrassom transvaginal dela, porque estava com medo de mexer ali no prolapso, colocar para dentro. Porque estava grau 4 para fora? Era um prolapso grau 4, o útero estava completamente para fora, e ninguém queria fazer ultrassom dessa coitada para ver qual que era o volume do útero dela. Então, era um Qual a volume importância super de saber o volume do útero? É importante, por exemplo, como a gente tira a via vaginal, a gente não consegue, por exemplo, se ela tem um mioma pediculado, né? Então ela pode ter ali um mioma que cresce para dentro do útero, que não
tá no corpo do útero. Então, o que pode acontecer é a gente tirar o útero e esse mioma ficar lá dentro. Então, é importante a gente fazer ultrassom para ver o tamanho do útero, para ver se a gente consegue tirar com facilidade via vaginal, e pode ocorrer de ter esses miomas, né, que ficam ali, que crescem para fora do útero e podem acabar ficando durante a cirurgia, porque a gente não abre a barriga, né, a gente faz tudo via vaginal. Sim, e é mais pra gente saber a relação dos órgãos ali, e a gente ser guiada durante a cirurgia mesmo. Quando a gente se prepara muito, a gente tem menos surpresas durante a cirurgia. Com certeza, então, perfeito. Quanto mais exames pré-operatórios, quanto mais a gente se programa, as intercorrências também diminuem, né? Com certeza. Então, é importante a gente saber o volume do útero, se tem ou não mioma, principalmente pra gente se programar. Certo? Certíssimo. Muito bom, aprendi um pouco mais. Eu acho que todo mundo em casa também entendeu um pouquinho a importância e saber conhecer seu corpo e saber que não é normal também a perda de xixi. Quando você tossir, quando terminar algum exercício físico, então já ficar atenta, procurar um profissional, alguém que você confie, que seja um especialista, para não deixar chegar nesse grau. Tem como não chegar nesse grau 4, como as meninas falaram. Tem algumas formas de prevenir, tá certo? Exatamente. Se você tem algum desses sintomas, procure seu ginecologista, não deixe de fazer sua consulta, tire as suas dúvidas e para aquela amiga, para aquela conhecida que também tá começando a sentir isso, você já liga o alertinha dela e fala assim, amiga, você tem que ir pro ginecologista também. É isso aí. Gente, muito obrigada pela audiência de todo mundo. Como sempre, eu vou pedir para vocês deixarem seu like aqui, seguir lá o perfil no Spotify, seguir o perfil também do podcast no Instagram, nossos perfis pessoais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder em breve. Tchau, tchau e até semana que vem.